Muito bem, irmãos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você que se inscreveu no nosso canal. Se você não fez isso ainda, se inscreva aí logo abaixo. Dê uma força para que o nosso canal cresça e a nossa mensagem consiga chegar ao maior número de pessoas. Agora você vai acompanhar comigo a quarta prova da existência de Deus, ou a quarta via de Santo Tomás de Aquino para se chegar ao conhecimento de Deus. O nome dessa prova é Prova da Gradação, Via das Gradações, ou Graus de Perfeição dos Entes. Nós sabemos que é possível que nós façamos comparações entre as coisas, certo? Por exemplo, quando eu digo esse pudim é mais doce do que essa cocada. Então eu tenho aqui três elementos, correto? Eu tenho o pudim, eu tenho a cocada. Mas quando eu os comparo, eu comparo em relação a uma outra coisa, que seria o quê? Bom, se eu estou fazendo uma comparação de doçura, né, eu estou dizendo que um é mais doce que o outro, é porque eu estou usando como referência uma terceira coisa, que no caso seria o doce por si, a docitude, né? Não sei se eu posso falar isso, mas a docitude absoluta, que seria o açúcar, né? Então, ambos contêm açúcar. Quando eu digo que um é mais doce que o outro, eu estou querendo dizer que a doçura do pudim, ela se aproxima mais, né, da doçura do açúcar, da doçura por excelência, que é o açúcar, do que a cocada. Então nós conseguimos perceber que existem aí graus, né? Graus de doçura. Então quanto mais perto do açúcar, né, maior o grau de aproximação da doçura absoluta, que seria o próprio açúcar. Se não existisse o açúcar, não faria sentido essa comparação entre o que é mais doce, né, a cocada ou o pudim. Assim nós conseguimos perceber, então, que tudo que nós comparamos, em geral, nós comparamos sempre usando uma terceira coisa como referência. Se eu digo, por exemplo, que Punta Cana é mais bonita do que essa praia aqui, isso é evidente, né? Visível, você consegue ver e concluir que sim, Punta Cana é muito mais bonita do que essa outra praia. Ok, mas quando eu digo que é muito mais bonita, o que eu estou usando como referência? A beleza. Ora, então significa que a beleza existe. Quando eu falo de beleza aqui, eu não me refiro a um tipo de construção social, como dizem por aí. Eu não me refiro a algo que tenha sido colocado na nossa cabeça para que a gente defina um padrão, por exemplo, de beleza. Como no caso da beleza estética, que muitas vezes é aplicada às pessoas, né? Então, sei lá, quando, por exemplo, alguém fala que tal modelo é mais bonita, e em geral eles usam como referência a magreza ou certos traços, eu não estou me referindo a isso. Eu quero dizer da beleza por si. Existe essa beleza? E isso é algo que podemos afirmar que sim. Quando falamos que Punta Cana é mais bonita que essa outra praia, é porque existe a beleza em si mesma, para que a gente consiga fazer a comparação. Assim como nós usamos o exemplo do açúcar, e nós conseguimos fazer então essa gradação do que mais se aproxima do açúcar, também em relação à beleza. Punta Cana está mais próxima da beleza, ou ela tem uma maior participação da beleza nela, do que essa praia que nós vimos no segundo exemplo. Então essa beleza a que nos referimos não tem relação com preferências, com convenções que dizem o que é belo ou não é belo. Essa beleza está relacionada ao conjunto que apresenta uma harmonia, uma proporcionalidade entre as coisas. As coisas se harmonizam de modo que produzem essa sensação de beleza. Então a beleza, ela de fato existe. Ela não é uma coisa subjetiva que alguém definiu, que alguém falou, isso é belo ou não. Quando falamos no conceito geral de beleza, é porque ele existe. Para que a gente compreenda melhor que existe sim a beleza, nós podemos tentar entender como isso se dá com outros tipos de perfeições ou virtudes. Por exemplo, imagine o seguinte: todos nós achamos que aprisionar alguém, torturar essa pessoa e depois matá-la é algo injusto, né? E algo mal. Algo mal e injusto. Alguém poderia já dizer o seguinte: não, peraí, mas isso é injusto para nós, mas em tal sociedade, em tal povo, aprisionar, torturar e matar alguém pode ser algo normal, algo aceitável, algo até bom para a sociedade. Ok, esqueça isso e imagine o seguinte: 3 pessoas, elas
simplesmente nascem em uma ilha deserta no meio do nada. E essas 3 pessoas, elas não têm qualquer influência externa. Então elas não foram doutrinadas, não foram ensinadas por qualquer tipo de filosofia, de religião, nada. Elas simplesmente apareceram, pum, ali no meio de uma ilha deserta. Elas não têm qualquer história anterior àquele momento. Elas passaram a existir a partir dali. Imagina que do nada, um dos 3 resolve fazer isso com o outro. Prende o outro, amarra o outro, começa a torturá-lo e depois o mata. Tudo isso do nada, sem motivo. Ok, por mais que para o cara que está fazendo isso possa ser algo bom, para ele não vê como algo mal, é óbvio, é certo que para aquele que está passando por isso, que está sendo a vítima daquela ação, aquilo é algo injusto e algo mal. Aquela pessoa, com certeza, ela tinha planos, ela tinha vontade, então, sei lá, ela queria sair dali para pegar um coco no coqueiro, ela estava com fome, enfim. Mas ela tinha outros planos para ela mesma, e um outro, que não é ela, aprendeu contra a vontade, a torturou, então produziu dor nela, com certeza ela não gostou daquilo, ela não achou aquilo bom, e por fim a matou. Então impediu que ela tivesse a continuidade da vida dela e que ela pudesse fazer o que bem entendesse com a vida dela. Então, com certeza, para a vítima, aquilo foi algo mal e injusto. E digo mais, para o terceiro, para aquele que estava de fora e observou tudo aquilo, ele achou aquilo mal e injusto também. Por quê? Porque, primeiramente, se ele está ali convivendo, ele pode ter imaginado o quê? Da mesma forma que aconteceu com o outro, aquilo poderia ter sido com ele. E aí entra toda a mesma questão. Então alguém vai te forçar a não fazer o que você quer, né? Vai te prender, vai te amarrar, então vai te privar da sua liberdade, da sua vontade, do que você gostaria de fazer consigo mesmo, e vai te produzir dor, né? Que não é algo nada agradável, então você vai sofrer e você vai morrer. Então, com certeza, tanto um quanto o outro acharam aquilo mal e injusto. Talvez o único que é o sádico, né, o louco lá que começou a fazer aquilo do nada, é o único que acha aquilo bom. Mas todos os demais, se nós estivéssemos falando de 10 pessoas que vivessem ali, com certeza todos entenderiam, perceberiam, veriam, sentiriam que aquilo é algo mal e algo injusto. Então nós percebemos o seguinte, que a bondade e a justiça, elas existem. A partir do momento que nós analisamos uma situação e concluímos que naquela situação ocorre algo bom ou algo mal, algo justo ou algo injusto, nós percebemos, portanto, que existe a bondade, existe a justiça. E até porque se alguém falar, existe a maldade e injustiça, tanto a maldade quanto a injustiça nada mais são do que a ausência da bondade e da justiça. A falta da bondade ou distanciamento da bondade é a maldade. A falta da justiça ou o distanciamento da justiça é a injustiça. E neste exemplo que eu dei, nós vemos uma sociedade, no caso dos 3 que vivem numa ilha deserta, nós percebemos que tanto a bondade quanto a justiça ali não dependem de leis. Tem pessoas que acham que uma coisa é crime, ou que uma coisa é má, ou que uma coisa é injusta, porque vai contra uma lei. Ah, não está na lei, então é mal, não está na lei, então é injusto. Mas na verdade a lei não é o que define o que é justo ou injusto, o que é bom ou o que é mal. A lei foi criada justamente para garantir que uma coisa boa continue sendo boa e que você ser contra aquela coisa boa é uma maldade, ou que você ser contra aquela coisa justa é uma injustiça. Então as leis elas foram criadas para garantir que a bondade e a justiça prevaleçam, e não elas que definem o que é bom e o que é justo. Então, por exemplo, matar não é mal, porque a lei diz que é, mas matar é mal porque é mal por si mesmo. A lei visa apenas garantir que ninguém mate. Muito bem, agora fazendo uma analogia destes 3 exemplos que eu dei, da beleza, da justiça e da bondade, nós podemos fazer uma analogia, por exemplo, com o fogo. Imaginemos o seguinte, nós sabemos que existem graus de temperatura, né? Então do frio ao quente. E nós sabemos que o calor máximo, né, ele é produzido pelo fogo. Então o fogo é a causa ou a razão do calor máximo, né? O fogo é o calor por excelência. Quanto mais próximo do fogo, maior o calor, mais quente. Quanto mais longe do fogo, mais frio. Quanto mais afastado, menos quente. Então existem graus de calor, graus de temperatura até chegarmos ao calor absoluto, ao fogo. Da mesma maneira,
Quando nós falamos que algo é bom, que algo é justo, que algo é belo, nós estamos colocando aquilo, de certa forma, sob um grau de proximidade com a beleza, com a bondade, com a justiça. Mas assim como eu disse que só faz sentido nós analisarmos e falarmos que algo é mais belo que algo, ou que uma coisa é mais justa que outra, ou que algo é melhor, né? Algo é bom, é muito bom, e outra coisa não é boa, só faz sentido nós fazermos essas comparações se existir de fato a bondade, a beleza e a justiça. Muito bem, todas as qualidades elevadas ao seu grau máximo e absoluto, todas as qualidades em grau perfeitíssimo e máximo, assim como o fogo, né, que é aquilo que define tudo o restante que vai ser quente ou não, em graus diferentes, assim também o grau máximo da beleza, da bondade, da justiça e de todas as virtudes e qualidades em seu grau máximo e absoluto compõem aquilo que nós chamamos de Deus. O nosso mundo, o nosso universo, portanto, é um gigantesco espelho de Deus. Tudo que nós vemos, tudo que nós observamos tem gradações diferentes de qualidades, de virtudes. Quando nós falamos de defeitos também, mas os defeitos são justamente a ausência ou distanciamento dessas qualidades. Quanto maior a qualidade, maior o grau de qualidade que nós temos, mais ele se aproxima da qualidade por si, que é aquilo que nós chamamos Deus. Então isso está tanto nas qualidades intelectuais, espirituais, físicas, como mesmo nas qualidades puramente materiais. A gente consegue observar isso até nos animais. Então, por exemplo, quando nós falamos de animais mais nobres ou menos nobres, mais bonitos ou menos bonitos, isso não tem relação com o padrão estético que a sociedade impõe, essa coisa toda das ideologias atuais. Nós estamos falando literalmente de beleza. Sei lá, vou pegar um exemplo de uma ave. Quando nós vemos um pato e um marreco, nós já percebemos que o marreco tem um grau um pouco mais de beleza ou de elegância. Sobre o marreco, o ganso. Sobre o ganso, o cisne. Então nós percebemos que tem animais que são mais desengonçados, outros que têm uma áurea de nobreza. A águia, por exemplo. Quando nós falamos do rei da selva, o leão. O leão, ele tem uma simbologia muito forte. E não é alguém que falou, olha, a simbologia do leão é essa, e todo mundo passou a acatar. Não. Você observar um leão e você observar um jumento, você consegue perceber que dentre os dois existe uma diferenciação de elegância, de nobreza. O leão nos parece um animal muito mais nobre que um jumento. E isso não foi ninguém que definiu como um padrão de beleza imposto pela sociedade, blá blá blá. Não, nós estamos literalmente aproximando, utilizando essa gradação entre os animais para aproximá-los ou distanciá-los da nobreza, da beleza e de outras virtudes e qualidades. Então, esta é a via do grau de perfeição dos entes. Quantas pessoas muitas vezes observando a natureza, a paisagem, as belezas naturais, elas têm uma sensação de que ali elas estão próximas de Deus. Porque literalmente, mesmo no mundo visível e material, nós conseguimos perceber essa gradação que nos leva ou nos afasta, ou nos distancia, ou nos aproxima daquilo que é a beleza por excelência, a bondade por excelência, a justiça por excelência, que é o que nós chamamos Deus. Muito bem, hermanos, se você gostou desse vídeo, ajude o nosso canal a crescer, curta, compartilhe, dê um like e fortaleça este nosso trabalho. Pretendemos continuar gravando muito mais vídeos a partir de agora. Você está no canal Catholic Cholo e que viva Cristo Rei.